Oi, meu nome é Ale, sou estudante da Bíblia, e hoje falarei a respeito do nome de Deus, sobre todos os aspectos que envolvem o nome, e qual é a pronúncia correta dele. Eu não explicaria tão bem quanto esses dois canais, Bible Project e Louco por Hebraico. Eu vou colocar ambos os vídeos aqui, e farei comentários pontuais. Tomara que não dê direitos autorais, o conteúdo deles é muito valioso, por isso baixei e repostei. Mas se precisar, não vou monetizar esse vídeo, para ver se ele continua no ar. Vou deixar o link dos vídeos e canais na descrição. O Louco por Hebraico foi desativado, o novo canal do Natiel agora chama Cultura Semita. Todo cristão deveria estudar hebraico e grego, então recomendo o canal do Natiel, é muito bom mesmo, várias curiosidades bíblicas, hebraicas, com referências acadêmicas, e uma edição muito intuitiva. Esclarecidos os fatos, agora vamos ao vídeo. Há milhares de anos, toda manhã e noite, o povo judeu ora estas palavras para expressar sua devoção a Deus. Elas são a Shema. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Vamos analisar a segunda palavra-chave, Senhor, escrita em letras maiúsculas. Esse é o nome pessoal do Deus de Israel. A primeira vez que aprendemos o significado desse nome foi na história de Moisés e da sarça ardente em Êxodo capítulo 3. Deus aparece para Moisés e o envia para libertar os israelitas da escravidão. Moisés então questiona: e se as pessoas perguntarem o nome do Deus que me enviou? Então Deus responde: diga a eles, RE me enviou a vocês. A palavra hebraica RE significa eu serei. Então, o nome de Deus significa aquele que é e que será. A existência de Deus não depende de mais nada nem ninguém. Deus simplesmente é. Mas soaria estranho se Moisés dissesse aos israelitas: eu serei me enviou a vocês. Só Deus pode dizer eu serei. Então Deus diz a Moisés a versão que ele deveria falar em voz alta: Yahweh, o Deus dos nossos antepassados, ele me enviou a vocês. Então a palavra Yahweh é a forma hebraica antiga do verbo ele será. E esse é o nome pessoal do Deus de Israel. Ele aparece mais de 6.500 vezes no Antigo Testamento. Olha que interessante. Ao longo dos séculos, os israelitas queriam honrar a natureza sagrada desse nome divino. Então, quando liam a Bíblia hebraica em voz alta e encontravam esse nome, eles evitavam dizer Yahweh e diziam a palavra hebraica para Senhor, que é Adonai. Essa prática foi mantida por séculos. Mais tarde, quando as pessoas começaram a traduzir a Bíblia para o português, elas adotaram a mesma prática. Em vez de soletrar o nome divino, traduziram como Senhor, escrito com letras maiúsculas. Entendeu? E tem mais. Antigos escribas judeus queriam evitar que alguém dissesse o nome em voz alta sem querer quando lesse a Bíblia hebraica. Então inventaram um truque visual para garantir que você lembrasse de dizer Adonai. Pegaram as 4 consoantes do nome divino. Elas correspondem às letras em português YHWH. Depois, inseriram 3 vogais da palavra Adonai e juntaram para criar uma palavra misturada, que se você fosse pronunciar, seria Yahoah. Nunca um israelita diz Yahoah. É apenas um lembrete para dizer a palavra Adonai. E fica interessante. Muito tempo depois surgiram escribas cristãos que não sabiam que Yahoah era uma palavra misturada. Por isso pronunciavam em voz alta e soletravam nos textos. Essa palavra mais tarde foi traduzida em português como Jeová, e muitas pessoas usam hoje. O mais importante é que a palavra Senhor, em letras maiúsculas, é uma indicação do nome divino. Não confunda com a palavra Senhor nas traduções em português quando não aparece em maiúsculo. Essa é a palavra hebraica para Adon, que significa senhor ou mestre, e que se refere a reis, ou o mestre de um servo, ou a um pastor em relação às suas ovelhas. Às vezes, autores bíblicos usam essa palavra para se referir a Deus como nas frases o Senhor de toda a terra ou o Senhor dos senhores. Mas por trás de todas essas palavras, Jeová, Senhor, Adonai, está o nome divino original do Deus de Israel. Refere-se àquele que foi, que é e que para sempre será.
As testemunhas de Jeová acham que detêm o verdadeiro nome de Deus, mas o nome Jeová, como vimos, é uma tradução equivocada de um trocadilho hebraico. J não existe no alfabeto hebraico. E não confunda Yud do hebraico com o Y do nosso português. O Yud já existia antes do Y. Não há nada de errado em traduzir um nome para outro idioma, mas que fique claro que é uma tradução, e não o nome original. Se eu nasci aqui no Brasil e meu nome na certidão é Pedro, nos Estados Unidos traduzirão para Peter, mas meu verdadeiro nome ainda será Pedro. Você pode dizer Deus, Senhor, Messias e Jesus Cristo. Isso é uma questão idiomática. O que importa é a intenção de quem fala, é deixar claro a quem você está se referindo. Se o apóstolo Paulo fala, meu Senhor, eu sei que ele está falando de Jesus Cristo. E se Moisés diz, meu Deus, eu sei que ele se refere ao Deus de Israel. Mas se um moabita diz, meu Senhor, ou um satanista diz, meu Deus, nos dois casos, claramente eles não estão falando do mesmo Deus, ou Senhor. Deus e Senhor são palavras muito amplas no seu significado e podem se referir a qualquer Deus, ou Senhor. A palavra Deus no hebraico é Elohim. Segundo a Bíblia de Estudo, palavras-chave, hebraico e grego, seu significado é plural de Eloá, deuses no sentido costumeiro, mas usada especificamente, assim no plural, especialmente com o artigo, para o Deus Supremo. Ocasionalmente aplicada como deferência a magistrados, e, por vezes, como superlativo, anjos, Deus, deuses, deusas, divino, juízes. Substantivo masculino plural que significa Deus, deuses, juízes, anjos. Ocorre mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento. Esta palavra normalmente designa o único Deus verdadeiro, e frequentemente vem junto com o nome exclusivo de Deus, Jeová. Em número menor de ocorrências, esta palavra se refere a deuses estrangeiros, como Dagon, 1 Samuel 5, 7, ou Baal, 1 Reis 18, 24. Ela também pode se referir a juízes. Êxodo 22, 8, ou aos anjos. Salmos 97, 7. Agora em grego, Deus é Theos. Segundo palavras-chave, seu significado é, de origem incerta, uma divindade, especialmente a suprema divindade. No sentido figurado, um magistrado, Deus de tudo, Jeová, o Deus de alguém, também alguém escolhido por Deus. A respeito de Cristo, o Logos, que é declarado como sendo Deus. João 1, 1. Do hebraico, a respeito dos líderes de Israel como representantes de Deus, na teocracia dos judeus. João 10, 34 ao 35. Citação de Salmos 82, 1 e 6. No sentido grego, um Deus, uma divindade. Atos 7, 43. Gálatas 4, 8. Assim, Satanás é chamado de o Deus deste século, 2 Coríntios 4, 4. No léxico Lou-Nida, grego-português do Novo Testamento, há uma página completa sobre o significado da palavra Deus no grego e suas aplicações. Resumindo, ele concorda com palavras-chave, porém acrescentando que a palavra Deus não pode ser tratada como um termo aplicado somente ao Deus bíblico, mas também aos deuses de outros povos. Ou seja, Deus deve ser encarado como um termo genérico, que pode ser particularizado ou tornado exclusivo através de um qualitativo, como as palavras único, verdadeiro e supremo. Mesmo que Baal, Dagon, anjos, juízes e Satanás possam ser chamados de Deus, Elohim e Theos, isso não significa que eles são iguais ou da mesma natureza que o Deus Supremo, o Deus verdadeiro. Muitos podem ser chamados de Deus, serem considerados deuses, mas o Deus de Israel não é só chamado de Deus, ele é Deus, o único verdadeiro Deus. Miqueias 4, 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Não é errado chamar a Deus de Pai ou Senhor. O que é extremamente errado é não usar o nome de Deus,
quando na verdade a Bíblia nos mostra claramente que Ele quer que invoquemos o seu nome. Êxodo 3:15. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Os judeus disfarçam e alteram o nome do Senhor justamente para atender ao terceiro mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Mas isso não procede, pois o terceiro mandamento não proíbe dizer o nome de Deus. Ele proíbe o juramento falso e tolo em nome de Deus. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, o verdadeiro significado do terceiro mandamento. Deus revelou seu nome e deseja que ele seja invocado pelo seu povo. Os judeus afirmam que a verdadeira pronúncia se perdeu, e o nome de Deus agora é impronunciável, o que também é mentira. Essa atitude dos judeus pode aparentar como reverência e temor a Deus, mas na verdade, eles agem como os falsos profetas em Jeremias, que afastam o povo de Deus e de seu nome. Jeremias 23:27. Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Alguns textos perdem o sentido, quando o nome de Deus é trocado pelo título de Senhor, como Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. É a mesma coisa que eu dizer: eu sou o chefe, esse é meu nome. Agora que entendemos que Senhor não é o nome de Deus, vamos descobrir qual o verdadeiro nome, sua escrita e sua pronúncia. Existe algo bastante cômico na internet, que são pessoas que utilizam o som de animais para tentar dizer que todos os animais pronunciam o nome de Deus. Porém, isso é algo totalmente sem fundamento. Por exemplo, se nós pegarmos a onomatopeia, que é uma figura de linguagem que tenta reproduzir por escrito sons e ruídos de objetos, animais e fenômenos da natureza, nós teremos o seguinte: como se pode ver, cada animal produz um som que é distinto, ou seja, os animais não pronunciam o nome de Deus. Para se entender como poderia ter sido originalmente a pronúncia do nome de Deus, nós teremos que entender um pouco da história e da evolução do hebraico. E para isso nós utilizaremos alguns livros de gramática. E por quê? Porque a gramática é o conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e falada. O pessoal que se denomina como detentores do verdadeiro nome de Deus transliteram o tetragrama da seguinte forma. Eles pegam o Yud e transliteram como Y. Pegam a letra Re e transliteram como A. Pegam a letra Vav e transliteram como U. E pegam a última letra Re e transliteram como H ou sem e alegam que ela é muda. E por fim eles apresentam isso como sendo uma pronúncia arcaica ou primitiva do hebraico. Agora, algo curioso desse pessoal é que eles acusam as pessoas de estarem envolvidas na idolatria por falar em termos como, por exemplo, Deus. Pois, segundo elas, Deus vem de Zeus. Porém, mal sabem eles que o termo Zeus é derivado de uma divindade ariana chamada Diau, que é basicamente o mesmo nome que eles julgam não possuir nenhum tipo de idolatria. Para começar o nosso estudo, nós devemos entender se, originalmente, existia alguma forma de representar vogais no hebraico. Nesta obra, nós temos a seguinte informação. O alfabeto hebraico consiste em 22 letras, contando o Sin e Shin como uma só letra, todas consoantes. As inscrições mais antigas não têm nenhuma vogal. Mais tarde, alguns dos 22 sinais foram usados para representar vogais. Em certo período do idioma hebraico, as vogais não eram escritas, mas o leitor precisava subtendê-las. Não era tão difícil como parece, pois as mudanças vocálicas apenas modificavam o significado básico, o qual ficava óbvio pelo contexto para quem tivesse familiaridade com o idioma.
Então, quando nós falamos sobre hebraico antigo, hebraico arcaico ou primitivo, nós falamos de um alfabeto que não possui vogais. E isso é atestado em muitas palavras do hebraico bíblico. Por exemplo, a palavra para camelo é gamal. Esta palavra é composta por 3 consoantes. Aqui nós temos o gimel, aqui o men e aqui o lamed. Hoje, no texto bíblico, nós temos os sinais massoréticos que auxiliam na leitura. Mas, originalmente, eles pronunciavam estas vogais apenas de memória, pois não existia uma representação escrita, e muitas palavras são assim até hoje. E por causa deste fenômeno, o hebraico é chamado de alfabeto consonantal, ou seja, um alfabeto que só possui consoantes. Porém, no decorrer da história, o hebraico passou por 2 reformas. Observe o comentário desta obra. Originalmente, a Bíblia hebraica foi escrita num alfabeto diferente daquele que você aprenderá aqui. Os escribas começaram a usar o alfabeto aramaico quadrado, empregado hoje na Bíblia hebraica, apenas a partir do exílio babilônico, no século V ou VI a.C. Originalmente, a Bíblia hebraica foi escrita apenas com consoantes, ou seja, sem vogais. A gramática de Futato esclarece um pouco mais este assunto e nos diz o seguinte: em sua fase original, o hebraico era escrito sem qualquer indicação das vogais. As letras Tzad, Dalet e Kuf podiam significar retidão, sua retidão, eles são retos, etc. Essa fase corresponde a um período anterior ao rei Davi, por volta de 1400 a.C. a 1000 a.C. Na fase intermediária, várias letras do alfabeto passarão a ser usadas para indicar certas vogais. As letras Tzad, Dalet, Kuf e Vav podiam significar sua retidão ou eles são retos, mas não retidão. Chamaremos essas letras usadas para indicar vogais de letras vogais. Essa fase corresponde a um período posterior ao rei Davi, por volta de 1000 a.C. a 300 a.C. Na fase final foram acrescentados pontos ao texto, a fim de eliminar todas as ambiguidades. As letras Tzad, Dalet, Kuf e Vav podiam significar apenas eles são retos. Chamaremos esses pontos de sinais vocálicos. Essa fase compreende o período de 700 d.C. a 1000 d.C. Então, como podemos ver, algumas letras do alfabeto hebraico, como por exemplo o Re e o Vav, em determinado ponto da história, passaram a representar vogais. Porém, isso foi em um período posterior a Davi, mais precisamente no cativeiro babilônico. Por este motivo que existem palavras que são escritas de 2 formas. Por exemplo, você encontra no texto bíblico a palavra Shalom escrita com Vav e sem o Vav. E você também pode encontrar uma mesma palavra que leva a letra Re como vogal e a mesma palavra sem a letra Re, ou seja, a mesma palavra escrita em épocas diferentes. Agora vamos ver como que isso se aplica no tetragrama. O nome de Deus é composto pelas letras Yud, Re, Vav, Re. Então o que nós temos aqui são basicamente somente consoantes. Talvez com exceção desta última letra Re, pois tudo indica que seja um acréscimo posterior, pois existem evidências epigráficas que indicam que este nome inicialmente se escrevia com apenas 3 consoantes. A primeira letra não se tem muita dúvida, o Yud se translitera como Y. Já a letra Re funciona assim. Esta letra, como todas as letras do hebraico, é originalmente uma consoante. Porém, a partir do cativeiro babilônico, ela, assim como outras, passou a indicar algumas vogais. Porém, existe uma regra para isso. O Aleph e o Re funcionam como consoantes normais no início das sílabas. Porém, no final das sílabas, elas às vezes se tornam mudas, perdendo seu valor consonantal e permanecendo como letras vocálicas, matres lectiones. Quando isso ocorre, nem o Aleph nem o Re podem fechar a sílaba. O Aleph sempre se torna mudo no fim de uma sílaba, seja no meio ou no fim de uma palavra. O Re se torna mudo somente quando se encontra no fim da palavra. Aqui nós temos 2 exemplos, Hayetá e Hayabashá.
Ou seja, a letra Re foi utilizada como vogal somente no final de algumas palavras. Quando a gramática diz que ela é muda, é porque essa gramática está fazendo uma abordagem com a segunda reforma ortográfica que utiliza os sinais massoréticos. Ou seja, este sinal foi colocado na consoante anterior. Sendo assim, nesta reforma ortográfica, o Re perdeu a sua função de vogal. Sendo assim, você não pode pronunciar este sinal e mais a letra Re. Se este sinal fosse colocado embaixo do Re, a leitura ficaria Hayabash Ha e estaria incorreto. Porém, antes dos sinais massoréticos existirem, os escribas do cativeiro acrescentaram esta letra para indicar que ali nós tínhamos a vogal que, neste caso, é o A. No entanto, existiam palavras que originalmente já possuíam a letra Re no final, e nestes casos ela permanece como consoante. E para distinguir qual é qual, os massoretas fizeram o seguinte: se criou um sinal para poder sinalizar que o Re continua sendo uma consoante, e o nome deste sinal é Mapik. O Mapik é um pontinho que pode ser inserido num Re final para fazer com que ele mantenha o seu valor consonantal, em vez de funcionar meramente como uma letra vocálica. Um Re final com Mapik é considerado uma gutural forte da mesma classe de Het e Ain. E uma das palavras que leva este Mapik é o nome Yah, que é uma forma abreviada do nome de Deus. Isso acontece porque esta forma é atestada em textos anteriores ao cativeiro, e também porque esta abreviação sai do meio do nome de Deus, ou seja, é impossível que aqui fosse uma vogal. Daí você pode dizer: eu sempre ouço os judeus falando o nome dos profetas como Yao. Na Bíblia hebraica você encontra personagens que possuem uma referência ao nome de Deus. Estas referências se chamam nomes teofóricos. Por exemplo, se o nome estiver com um prefixo, você vai encontrar como Yerro. Se for um sufixo, você vai encontrar como Yahu, como por exemplo, Yehoshua ou Irmiyahu. Agora, o motivo pelo qual se ouve os judeus pronunciando este sufixo como Yau e não como Yahu é que no hebraico moderno a letra Re está perdendo seu som. Observe a explicação deste professor israelense. Para quem não sabe, Rei tem esse som mais de suspiro, tá? Então, Ha, Re, Ri, Ro, Hu. Por exemplo, Aleluia, tá bom? Aleluia, a gente entende em todos os idiomas, né? Então, por exemplo, Aleluia, ok? Pode colocar a pergunta dele de novo? Então, Aleluia. Agora, tem pessoas em hebraico que pronunciariam Aleluia. Por quê? Porque o som da letra Rei, no linguagem mais coloquial, linguagem da rua, está sumindo. As pessoas pronunciam muitas vezes o Rei como se fosse mudo. Sabe, em português, por exemplo, isso também é um fenômeno que acontece bastante. Em português, muitas pessoas falam, por exemplo, amor. E deixam de pronunciar o R. Tá certo não, mas as pessoas falam assim, né? Amor, fazer, e estão emitindo esse R, a letra R. Então, acontece o mesmo processo também com o hebraico, tá? Então, como se pode ver, este é um detalhe do hebraico moderno. E aqui nós estamos tentando resgatar uma pronúncia primitiva, ou seja, o hebraico moderno não serve. Observe o rabino Dan Be'eri pronunciando a palavra Aleluia no Salmo 150. Tehallel Yah, Aleluia. Ou seja, a pronúncia não é Aleluia, e sim Hallelujah. Então até aqui podemos concluir que o início do tetragrama é Yah. Na sequência nós temos a letra Vav. Como já vimos, a letra Vav é originalmente uma consoante. Na pronúncia moderna, esta consoante possui o som de V, ou, dependendo do caso, pode representar estas vogais. Lembrando que esta é uma representação tardia. Uma curiosidade é que no hebraico moderno não se utiliza os sinais massoréticos. Então, quando se quer sinalizar que um Vav é uma consoante, eles duplicam esta letra, para destacar que ali nós temos uma consoante,
como por exemplo na palavra shalva, que significa calma ou serenidade. Então esta é uma peculiaridade do hebraico moderno. Agora, um detalhe importante é que, originalmente, esta letra teria o som equivalente ao W. E existem alguns livros de gramática que trazem esta ideia original. Ao invés de chamarem de Vav, a chamam de Waw. Esta pronúncia ainda é preservada por algumas comunidades judaicas, como por exemplo entre os judeus iemenitas. ויאמר שחוג על אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר. Observe que, em vez de falar Vaiomer, eles pronunciam Waiomer. E por último, nós temos a letra Re, que provavelmente está indicando uma vogal. Geralmente, os livros acadêmicos trazem a seguinte pronúncia, Yahweh, o que em parte faz sentido, pois o Re, além de consoante, ele também passou a indicar as vogais A e E. Porém, como nós estamos buscando uma pronúncia primitiva, nós não podemos utilizar a vogal E, pois esta vogal não pertence às línguas semíticas. As vogais originais destas línguas são A, I, U, como é atestado nessa gramática. Sendo assim, uma possível pronúncia do nome fica Yahweh. Este nome também é atestado no livro de Thomas Homer, que se intitula A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome, onde temos o seguinte: encontraremos alguns indícios que nos levarão para o sul, primeiro ao Egito, onde existem nômades que, aparentemente, veneram uma divindade chamada Yahweh. Na prática, estas duas formas são iguais, o que poderia justificar a pronúncia de diversos nomes teofóricos. Todas as fontes que foram utilizadas para se realizar este estudo estarão aqui na descrição. Então este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo. Eu não tenho tido muita frequência no canal, por conta do meu trabalho. Eu sou açougueiro de supermercado, só quem trabalha em mercado sabe o quanto suga seu tempo e energia. Então, se você gosta do meu conteúdo, se compartilha da mesma visão que eu, e quiser agregar, será bem-vindo. Muito obrigado mesmo por me ouvir. Até mais, se Deus quiser.